Nós glorificamos o teu santo nome, Senhor. Adora o Senhor Jesus nessa noite, igreja. Deixa que o Senhor Jesus te toque essa noite. Deixa que o Senhor Jesus te toque essa noite. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Que o nome dele seja glorificado essa noite. Então exalte ele essa noite. Exalte o santo nome dele essa noite. Aleluia, Deus. Tu és poderoso, Senhor da glória. Tu és poderoso, Senhor da glória. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Só o teu nome, Pai, está acima de todo nome. Oh, Deus poderoso. Aleluia. Exalte o nome dele nessa noite, igreja. Exalte o nome dele nessa noite. Porque só ele está acima de todo nome. Só ele é santo. E só ele é merecedor de honra e de louvor. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. E que nessa noite, igreja do Senhor Jesus, o nome dele venha ser manifesto nesse lugar. Aleluia, Deus. Como é maravilhoso estar na sua presença, Pai. Pai, como é gostoso estar na tua presença. Ah, Pai, não me lança fora da tua presença. Oh, Pai, me ensina a ter reverência quando chegar na tua casa, Pai. Deixa eu ficar todo dia, Pai, na tua presença, Pai. Oh, Pai, que o Senhor venha tirar tudo de mim, mas não tira a tua presença, Pai. Deus Santo, Deus. Oh, Deus poderoso. Todos os dias da minha vida, uma coisa. Quem souber louvar, louve o Senhor. Quem souber adorar, adore Ele essa noite. Todos os dias da minha vida, uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar. Todos os dias da minha vida, uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Adore Ele essa noite. Igreja do Senhor Jesus, peça para que você venha ficar todos os dias da sua vida perto do Senhor Jesus. Que essa noite você venha entrar com reverência na presença do Mestre. Aleluia, Deus, que o Espírito Santo deve estar aqui essa noite. Aleluia, Deus. Essa noite que você venha ser um instrumento na presença do Senhor Jesus. Que essa noite você venha ser um instrumento na presença do Senhor Jesus. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Deus ministro, teus anjos. Adore Ele essa noite. Sinta a presença dele essa noite, igreja do Senhor Jesus. Sinta o vento suave do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Deixa que o fogo do Espírito Santo ele te envolva e queima os teus ossos. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, que uma unção poderosa, uma unção
emergir dentro de você essa noite. Aleluia, Deus. Mergulhe essa noite, beba essa noite em igreja do Senhor Jesus. Beba essa noite com nova unção. Peça a unção interna, a unção de serviço ao Senhor Jesus. Não seja só mais um crente. Aleluia, Deus. Que você não venha entrar aqui e sair do mesmo jeito, mas que você venha sair daqui diferente, que você venha sair daqui transformado, que você venha sair daqui mudado, que você venha sair daqui um ministro da presença do Senhor. O povo do Espírito Santo está aqui essa noite, igreja. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Não venha e se senta nessa cadeira e não sente nada, mas sinta a presença dele essa noite. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, essa noite tu tem liberdade para falar em línguas, tu tem liberdade para profetizar para o teu irmão. Aleluia, Deus. Profetiza essa noite para o teu irmão. Profetiza essa noite para ti mesmo. Deus, Espírito Santo de Deus. Você também é ministro do Senhor Jesus. Então essa noite nós queremos queimar por ti, Espírito Santo. Queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa o Espírito Santo de Deus queimar essa noite na tua vida, igreja. Aleluia, Deus. Deixa que o fogo santo venha incendiar dentro de você. Não seja só mais um crente, mas seja filho, seja herdeiro dos céus. Aleluia, Deus. Seja herdeiro do céu essa noite. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Se você for só crente, você vai sentar nessa cadeira e vai sair do mesmo jeito. Mas se você for filho, você vai sair daqui debaixo da promessa do Senhor. Você vai sair daqui. Aleluia, Deus. Anelamos a Deus Santo e Deus amado, a promessa de um dia ir morar no céu, a promessa de ser batizado no Espírito Santo e no fogo. Deus. Peço ao Senhor Jesus para ficar na presença dele todos os dias da tua vida, igreja. Olhos para entrar na dimensão da glória. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Fecha os teus olhos e o Senhor pode te levar na dimensão espiritual. Aleluia, Deus. Peça os portais espiritual. Aleluia, Deus. Peça ao Senhor da visão para você ver o anjo que está aqui do meu lado. Aleluia, Deus. Talvez você chegue aqui no culto e você não vê nada. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Então peça o dom de visão e você vai ver o anjo que está em cima desse altar. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Minha vida, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Peça ao Senhor, peça ao Senhor, peça ao Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Para tu ficar todos os dias pertinho dele. Aleluia, Deus. E quando o Espírito Santo de Deus ele estiver todos os dias com você, aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus, tu não vai sentir mais anseio, tu não vai sentir mais preocupação. Aleluia, Deus, porque ele preenche todo vazio. Ele preenche tudo que o mundo não consegue encher.
Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, então busque. Aleluia, Deus. Abre o teu coração. Espírito Santo de Deus, Pai, essa noite eu abro o coração, Pai. O Espírito da tua igreja, Pai. Pai, para eles que eles venham anelar. Deus, batismo com fogo. E que ele venha, Senhor Deus, Pai, te conhecer face a face. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da Deus, nós somos ministros do Senhor Jesus, você é ministro. Aleluia, Deus. Meu Deus, meu Deus, somos teus ministros. Não negue os teus fogos. Ele não nega o fogo, ele só quer ver pessoas, ele só quer ver nós anelando pelo seu fogo. Aleluia, Deus. Teus ministros, não negue o seu fogo. Somos teus ministros. Queremos queimar. Somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Oh, Espírito Santo de Deus, glorifique teu santo nome, Pai. Oh, Deus da glória. Obrigado, Senhor, por esse trabalho, Senhor, meu Pai. Espírito Santo de Deus, fica conosco, Pai, até terminar esse trabalho, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai, nos dá sabedoria, Pai, para ministrar essa palavra, Senhor da glória. Oh, Espírito Santo de Deus, que essa palavra venha queimar o nosso ser, o nosso íntimo, Pai. Que nós venhamos sair daqui transformados essa noite, Senhor da glória. Espírito Santo de Deus, Pai. Oh, Deus Santo, Deus amado. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Pai, nós glorificamos teu nome, Senhor Deus, meu Pai. E toda honra, todo louvor seja dado a ti, Senhor da glória. Espírito Santo de Deus. Eu cumprimento todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. É maravilhoso, irmão, estar na presença do Senhor. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. E na presença do Senhor, nós, Espírito Santo de Deus, vem fartura de alegria. Deus da glória. Espírito Santo de Deus, Ele queima toda palha. Aleluia, Deus. Então essa noite, busque o batismo do Espírito Santo no fogo. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, porque Ele nos pede, mano, começa a nos transformar. Nós não éramos merecedor de nada, irmão. Nós não éramos merecedor de nada, mas o Senhor nos pega e nos transforma. Aleluia, Deus. Ele nos faz nova criatura. Ele faz novo todas as coisas, igreja do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Então essa noite se olhe para você e olhe para aquele homem que está ali. Aleluia, Deus. Olha como ele está sentindo a presença, irmão. Olha para aquele homem, a situação dele sentindo a presença do Senhor. Então olhe que você já foi perdoado os seus pecados. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. E assim como o Senhor fez na sua vida, quer fazer na vida dele também. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Porque eu não era merecedor. Aleluia. Não de nós era merecedor de estar na presença do Senhor. Mas Ele fez um sacrifício vivo. Aleluia, Deus. Ele fez um sacrifício na minha vida, pela tua vida também. É por isso que hoje que chegou aqui, aleluia, Deus, para ouvir a palavra do Senhor. E o Senhor quer te tirar desse cativeiro. O Senhor quer te tirar dessa vida de bebida. Aleluia, Deus. E te fazer um ministro da presença do Senhor. Aleluia, Deus. Espírito Santo da verdade. Espírito Santo de Deus. Então é isso, irmão. É isso que me alegra estar na presença do Senhor Jesus. Porque eu não merecia. Aleluia, Deus. Mas o que eu faço e o que eu deixo de fazer, não é com tanto que eu oro, não é o tanto que eu louvo, não é o tanto que eu pregue, aleluia, Deus, mas é o tanto do amor dele na minha vida e na sua vida. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Então Ele só quer o que nós seja obediente a Ele. Ele só quer que nós tenha reverência na presença dEle, quando nós chegamos na presença dEle. Aleluia, Deus. Nós estávamos todos destituídos da graça de Deus, mas o Senhor Jesus, Ele veio com o seu amor, com a sua graça. Aleluia, Deus. Sabemos
Ele nos dá vigor. Aleluia, Deus, o Espírito Santo de Deus. E não tem como não ficar, aleluia, Deus, maravilhado na presença do nosso Senhor Jesus. Deus poderoso, Deus majestoso. E eu amo Ele, irmão. Eu amo Ele. Eu anelo todo santo dia a sua presença, a sua majestade. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Oh Deus, não há diferença entre nós, aleluia Deus. Não há diferença entre nós, aleluia Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Deus Santo e Deus amado, Espírito Santo de Deus, aleluia Deus. És poderoso, aleluia Deus. Aleluia Deus. Espírito Santo de Deus, Pai, esta noite, Senhor Deus, meu Pai, eu oro nesse homem aqui, Senhor Deus, Pai, Espírito Santo de Deus, todo espírito de vício, Senhor da glória, Pai Santo, Pai amado, eu repreendo agora todo espírito de vício, Senhor Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, irmã Ana, fica aqui por trás, aleluia Deus, Senhor Deus e Pai, Espírito Santo de Deus, Pai, todo espírito de vício, Senhor Deus, meu Pai, Deus Santo de Deus, todo espírito maligno, Senhor Deus, meu Pai, que está alojado nesse homem, Senhor Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, que tu venha para fora agora, aleluia, esse homem venha ser liberto no poder que há no nome do Senhor Jesus. Deus Santo e Deus amado, ele está cativo por esse espírito de sepilinta, Senhor Deus, meu Pai, Espírito Santo da verdade, e que nesta noite, Senhor da glória, Deus Santo e Deus amado, que ele venha ouvir tua palavra, que ele venha ouvir tua palavra, Senhor da glória, Espírito Santo de Deus, e que ele venha, Senhor Deus, meu Pai, sai daqui transformado, que essa palavra venha penetrar no seu coração, Senhor Deus e Pai, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Pai, e que essa palavra que for ministrada, Senhor Deus, meu Pai, venha entrar no seu coração, e o seu nome venha ser glorificado, Espírito de sepilinto que tem acorrentado esse homem, eu te dou ordem agora, saia para fora desse homem, eu te dou ordem agora, saia para fora desse homem, no poder que há no nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Deus Todo-Poderoso, tu tem acorrentado esse homem, Pai, Deus, ele está acorrentado esse homem em muitos anos. Espírito Santo de Deus, eu não conheço, mas tu conheces, Pai, quando ele está sendo acorrentado, Senhor Deus, meu Pai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da o fogo que tu colocou nas minhas mãos, Senhor Deus, meu Pai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Deus Santo de Deus, amado, que esse homem, Pai, venha ser liberto essa noite. Deus, Espírito Santo de Deus, todo espírito de sepilinta, Pai. Todo espírito de sepilinta, eu estou te vendo aí dentro, aleluia Deus, não quero se esconder porque eu estou te vendo aí dentro, aleluia Deus, eu estou te vendo aí dentro, então sai para fora agora, aleluia Deus, ele vai choriando da rala, você, queria mais chorir que não vai chorir que ela vai cheia, essa alma é do Senhor Jesus, essa alma é do Senhor Jesus, essa alma é do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Eu dou ordem a essa alma que está no cativeiro. Venha para fora agora. Aleluia, Deus. Deus, eu vejo a alma dele. Aleluia, Deus. Eu vejo a alma dele acorrentada. Aleluia, Deus. Espírito de sepilinta, solte a alma dele agora. Solte a alma dele agora. Solta a alma dele agora. Solta a alma dele agora. Deus Santo e Deus amado. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Esse homem está desse jeito, irmão. A alma dele está acorrentada. Tem uma corrente do lado e do outro da sua alma. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo da verdade. Ela está numa escuridão, a alma dele está numa escuridão. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus está acorrentado por esse demônio chamado sepilinta. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Mas essa noite, tu vai sair da vida desse homem. Aleluia, Deus. Tu acorrentou esse homem há muitos anos, foi? Aleluia, Deus, está acorrentando muitas vezes, não foi? Aleluia, Deus. Aleluia, está com quantos anos que está acorrentou ele? Aleluia, Deus, 2 anos? Aleluia, Deus, 2 anos está acorrentou ele, né? 5 anos, né? Deus Santo e Deus amado, Espírito Santo de Deus. Mas essa noite tu vai sair dele. Eu não sei qual altar foi levantado da família dele para tu estar aí dentro. Aleluia, Deus. Mas no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, Deus, eita, Deus poderoso, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, eu quero todo altar que foi levantado por sepilinta para esse homem estar desse jeito, todo altar que foi levantado para ti, todo altar que foi levantado para ti, aleluia, Deus, todo altar que foi levantado para ti, todo altar que foi levantado para ti, para levar esse homem para o cativeiro. Então essa noite,
aleluia, Deus, essa noite, tu vai sair não só desse, mas desse território aqui, dessa rua, aleluia, Deus, aleluia, tu vai sair dessa rua aqui no poder que é o nome do Senhor Jesus, tu vai sair dessa rua, vai sair, aleluia, Deus, Deus Santo e Deus amado, e cala-se no nome do Senhor Jesus, espírito de serpente, aleluia, Deus, todo altar que foi, Deus, as ofertas foi levantado para ti, aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus, então eu te dou ordem agora, saia, aleluia, Deus, desse homem, saia desse homem agora, saia dele agora, aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus, agora no poder que há no nome do Senhor Jesus, no poder que há no nome do Senhor Jesus, aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Deus Santo e Deus amado, 5 anos, irmão, 5 anos que ele está aqui dentro, 5 anos que esse demônio de serpente, aleluia, Deus, está dentro aí dele, ó, aleluia, Deus, está vendo aí, ó, é por isso que eu peço para vocês buscar o poder do Espírito Santo de Deus, olha, aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Deus Todo-Poderoso, aleluia, Deus, dele baixinha, qual é o intuito dele aqui, ó, levar esse homem aqui para ser morto, ó, em acidente, aleluia, matar ele desse jeito aqui de droga, de bebida, aleluia, Deus, matar ele, ó, com bebida, aleluia, Deus, ele cair na beirada dessa pista e ser morto, aleluia, isso é o intuito do serpente, aleluia, Deus, levar as pessoas como escravo, aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus, Deus poderoso, Pai, então essa noite, Deus Santo e Deus amado, mais uma vez, dele embaixo de o Senhor me deu autoridade, o Senhor deu autoridade, aleluia, Deus, vai tirando tudo que tu botou no corpo desse homem, serpente, vai tirando tudo que tu colocou no corpo desse homem, aleluia, Deus, vai tirando tudo que tu colocou no corpo desse homem, aleluia, Deus, tudo que tu colocou no corpo desse homem, vai tirando agora, olha para mim, aleluia, Deus, olha para mim, serpente, olha para mim, aleluia, olha para mim, aleluia, Deus, que eu não tenho medo de ti, aleluia, Deus, eu não tenho medo da tua afronta, eu não tenho medo da tua afronta, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, e o teu nome vai ser glorificado, Pai, essa noite, Deus Santo e Deus amado, Espírito Santo de Deus, Deus, tu és grandioso, tu és grandioso, eu não tenho medo de ti, Deus Santo e Deus amado, tu sabes que o Senhor colocou um fogo na minha mão, aleluia, Deus, tu sabes que eu sou falho na presença do Senhor, tu sabes que eu sou falho na presença do Senhor, aleluia, Deus, mas é o Espírito Santo de Deus, Senhor, envia o anjo de guerra essa noite, envia o anjo de guerra para amarrar o Espírito de serpente essa noite, envia o Espírito de guerra para amarrar ele essa noite, Deus Santo e Deus amado, Espírito Santo de Deus, eita, Deus poderoso, vai limpando o corpo dele essa noite, vai saindo, aleluia, Deus, vai saindo, aleluia, Deus, vai saindo, aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, eu glorifico o teu santo nome, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, Deus Todo-Poderoso, vai saindo, aleluia, Deus, é muito, viu, aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus, aleluia, Deus, Deus poderoso, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, eu glorifico o teu santo nome, aleluia, Deus, Deus Santo e Deus amado, Espírito Santo de Deus, Deus, eita, Deus poderoso, olha para mim, aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus, olha para mim, aleluia, Deus, Espírito Santo da verdade, aleluia, Deus, agora diz assim, aleluia, Deus, agora diz assim, Espírito Santo de Deus, agora diz assim, Senhor Jesus, eu confesso o teu nome, diz assim, eu confesso, diz assim, Senhor Jesus, diz assim, Senhor Jesus, diz assim, Senhor Jesus, eu confesso o teu nome, eu confesso o nome do Senhor Jesus, diz assim, eu confesso o nome do Senhor Jesus, eu confesso o nome do Senhor Jesus, eu confesso o nome do Senhor Jesus, diz assim, eu confesso o nome do Senhor Jesus, 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 que ele veio em carne, diz assim, que ele veio em carne, aleluia, Deus, ainda tem um demônio aqui, ó, quando não confessa, aleluia, ainda tem um demônio dentro, tá vendo? Aleluia, Deus,
Espírito Santo de Deus. Levante as mãos, irmão. Tem demônio aqui, viu? Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Oh Deus Santo e Deus amado, Pai. Glória a Deus, eu glorifico o teu santo nome, eu glorifico o teu santo nome. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Ah, Deus Santo, Deus amado. O Zé Pilinto, ele abre as portas, irmão, para outros demônios entrar. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Ah, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus. Ah, Deus. Ah, Deus Todo-Poderoso. Oh, Deus Santo e Deus amado. E agora ele se ocultou. Aleluia, Deus. Eu estava vendo dois, agora ele se ocultou. Os dois que saiu, ele está se ocultando. Aleluia, Deus, Pai, que eu não via ver ele. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Pai, essa noite, Pai, os demônios que restam ainda nesse homem, Pai, venha sair para fora esta noite. Ah, Deus Santo e Deus amado. Ainda há, Senhor Deus, meu Pai, ainda há, Senhor Deus, Pai, mais demônios, Senhor Deus, Pai. Meu Deus, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, Espírito Santo da verdade. Deus Santo e Deus amado. Ah, Deus, a alma dele está no cativeiro tão grande, irmão. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Eita, Deus poderoso, Espírito Santo de Deus. Olha para mim. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Ele está sabendo que tem pessoas aqui com medo. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Não, você não pode ter medo. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo da verdade. Deus todo-poderoso. Deus grandioso. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Quantos estão contigo? Quantos estão contigo? Aleluia, Deus. Espírito Santo. Dele me ajude. Cala, demônio. Aleluia, Deus. Cala, Deus. No nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus. Deus todo-poderoso. Olha para mim. Olha para mim. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Quantos altares foi levantado para ti? Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. 5 altares, irmão, levantados. Aleluia, Deus. 5 altares levantados. Por isso que eu falo sobre vocês, sobre o altar geracional. Aleluia, Deus. Para aprisionar um jovem desse aqui. Aleluia, Deus. Isso aqui vem da família dele, do pai dele, da mãe dele, do vô dele. Aleluia. Por isso que ele está cativeiro desses. Aí os outros, as famílias dele fizeram isso aqui. Tá vendo? Não sabe nem onde ele anda. Nós não sabemos nem onde é o homem desse aqui. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Cala-se, demônio. Cala-se. Cala-se. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Nós te repreendemos, Senhor da glória, Pai. Olha para mim. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus, Pai. Espírito Santo de Deus, Deus Todo-Poderoso, eu glorifico o teu santo nome. Espírito Santo de Deus, Pai. Ah, Deus Santo de Deus amado, eu te entrego esse homem em tuas mãos, Pai. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus, Pai. E que o Senhor, Pai, venha trazer, Pai, libertação desse homem, Pai. Ah, Senhor Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, Pai, que a sua família, Pai, onde se encontra, Pai. Ah, Deus Santo Deus amado, Senhor, venha encontrar, Pai, quando ele voltar para casa, Senhor Deus, meu Pai. Espírito Santo de Deus, Deus poderoso, venha receber ele, Pai. Ah, Deus Santo de Deus amado, como aquele gargarejo, Senhor Deus, meu Pai. Espírito Santo de Deus, que foi liberto, Senhor Deus, meu Pai. Espírito Santo da verdade, e essa noite, Pai, venha libertar esse homem, Pai. Meu Senhor da glória, Espírito Santo de Deus, Pai, que o teu nome venha ser glorificado, venha ser exaltado no poder que há no nome do Senhor Jesus. Diga amém. Irmão, bota lá na cadeira dele, sente lá e ouve a palavra de Deus agora, amém? Aleluia, Deus. Bote lá, aleluia. Aleluia, Deus. Bote lá, irmão, cuidado aí para mim. Aleluia, Deus. Espírito, aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Aí você fica sentado, irmão, você fica sentado aí perto dele aí, viu, irmão? Você fica sentado aí perto dele aí, aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Estão vendo aí, irmão? Aleluia, Deus. Aleluia. Vi 3 demônios. O Zé Pilinto, ele abre a porta. E aí os outros demônios vão entrando e vão levando ele para o cativeiro. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo da verdade. Então, é por isso que eu sempre digo, irmão, que nós precisamos buscar libertação na pessoa bendita de Jesus, Espírito Santo de Deus. Deus poderoso, Deus majestoso. Então, o Espírito Santo, ele se esconde o que ele traz da bebida. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Então, é isso, irmão. Não só esse homem que vive nessa situação, mas pessoas que vivem na droga, na prostituição, também precisa ser liberto. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus. E a igreja, irmão, não é só para nós
também para pessoas que vivem nessa situação, nós temos autoridade, aleluia Deus, para orar por essas pessoas, aleluia Deus. Provavelmente ele está semanas que não está no banho, aleluia Deus, Espírito Santo de Deus. Mas nós não temos que ver desse jeito, porque nós sabemos que esse homem está com escravo, aleluia Deus, Espírito Santo de Deus, Deus Todo-Poderoso. E não é porque nós estamos cheiroso e vestido, aleluia Deus, que nós podemos, aleluia Deus, não chegar perto do homem desse, aleluia Deus. Mas é para isso que o Senhor me chamou, é para isso que o Senhor quer que nós façamos algo novo. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, Deus Todo-Poderoso, aleluia Deus. Talvez um homem desse aí, a família nem sabe onde anda, né? Aleluia Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Deus Todo-Poderoso, glória a Deus. E daqui até o término do trabalho, irmão, aleluia Deus, Espírito Santo de Deus, eu já vi pessoas chegando bêbado, nombrado e saindo bom, aleluia Deus, da casa do Senhor. E daqui para o término do trabalho, aleluia Deus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha abençoar cada um dos meus irmãos, fortalecer, fique na presença do Senhor, se conecte com o Senhor, fique em alerta. Quando o Senhor, o Espírito Santo tocar em você, aleluia, deixe com que o Espírito Santo te envolva essa noite. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus. Sabe por que às vezes eu pego nos pés dos varões que se congregam? Para justamente numa hora dessa, os varões estão aqui, aí às vezes só estão as mulheres, né? Aleluia Deus. Aí quando eu falo com os irmãos dizem que é porque eu sou abusado, eu sou isso, só aquilo. Aleluia, mas tem irmão que se congrega. Aí uma hora dessa não está no culto, para o quê? Nos ajudar com o homem desse aqui. Fosse uma mulher, as mulheres se levantavam e vinham ajudar, né? Aleluia Deus, Espírito Santo de Deus. Mas o Senhor vai enviar pessoas, homens qualificados para nos ajudar, irmão. Aleluia Deus, nos ajudar. Não só nós pregar aqui, mas nós evangelizar e fazer coisas grandiosas, coisas tremendas. Louvado seja o santo nome do Senhor. E essa noite, irmão, nós vamos dar início, aleluia, o ensinamento ao qual nós estávamos falando a respeito do batismo com o fogo. Louvado seja o santo nome santo do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus. Então essa noite que os irmãos venham ficar atentos, né, com a palavra, aleluia Deus, não deixe que nada e nem ninguém roube a sua atenção, aleluia Deus, para que não venha tirar o fogo da palavra. Ouça a palavra, porque a casa do Senhor é reverência. Nós chegamos aqui, nós temos que ter reverência, porque é o Senhor, a palavra é dele. Sabe que muitas vezes nós não recebemos nada, porque muitas vezes nós não temos reverência na casa do Senhor, aleluia. O Pedrinho até me ensinou um negócio, agora eu deixo o bicho no tal de modo avião, que eu não sabia, e às vezes ficava dando. Até isso nós temos que dar, para não roubar a nossa atenção, irmão, aleluia Deus. Quando eu aprendi com alguns pastores que na hora da palavra nós ficava tudo em silêncio, ele nos ensinou isso, quando ele ia nos ensinar, aleluia Deus, ele nos ensinava os obreiros, nós ficava, aleluia, nós íamos para o banheiro antes de começar a palavra, para nós não se levantar para ir para o banheiro, para ficar tudo, aleluia, pegar tudo. Como era na outro ensinamento, ele perguntava o que era que nós tínhamos aprendido daquela palavra, aleluia, Espírito Santo de Deus. Muitos não sabiam, né? Só que eu notava algumas coisas eu sabia, nem tudo, mas eu sabia algumas coisas, aleluia. E essa noite eu quero que meus irmãos abram a Bíblia em Efésios, capítulo 4, aleluia Deus, Espírito Santo de Deus. Em Efésios, capítulo 4, nós vamos ler o versículo, aleluia Deus, o versículo 13. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Ah, Deus, tu és poderoso, eu glorifico o teu santo nome. Aleluia, Deus, tu és poderoso. Oh, Deus Todo-Poderoso, eu glorifico o teu nome. Capítulo 4 de Efésios, capítulo 4, e o versículo 13. Fique atento com a palavra do Senhor Jesus. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Eu quero que você fique atento. Eu só quero que quem fique aqui, guarda o irmão Hernando, quem ficar de olho no resto da igreja, no irmão, os outros, eu quero que fique tudo atento aqui comigo. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Quando terminar, eu vou contar uma visão que eu tive com você, que sou família, viu? Quando terminar aqui, eu quero contar uma visão para você, irmão Hernando. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Então, essa noite, que os irmãos vão ficar atentos. Aleluia, Deus. Só o irmão Hernando que vai ficar como se ele estivesse na portaria. Aleluia, Deus, para não deixar ninguém
tirar a nossa atenção aqui, aleluia, porque nós vimos no começo aqui, viu, que o inimigo vem através desse homem e ele pode roubar a sua atenção, aleluia, entendeu? Então você fica atento, deixando que o Senhor Jesus ele te envolva essa noite, Espírito Santo de Deus, e que você também venha a ter autoridade. Efésios capítulo 4 e o versículo 13. Efésios capítulo 4 e o versículo 13. Alguém já encontrou? Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Efésios capítulo 4 e o versículo 13. Aleluia. Prometo que você breve. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. O que o Senhor queria fazer, Ele já fez, mas vai continuar fazendo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Todo mundo encontrou? Aleluia, Deus. Que diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim. Eu vou ler nessa outra versão aqui, que é a versão mais... Aleluia, Deus, tu és poderoso, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo da verdade. Tu és grandioso. Aleluia, Deus. Efésios capítulo 4, eu vou ler nessa outra versão aqui. Capítulo 4, versículo 13. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. O 13. Desse modo, todos nós chegamos a ser uma na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançamos a estatura espiritual de Cristo. Aleluia, Deus. Essa versão diz assim: até que todos chegamos à unidade na fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita vontade, a medida e a estatura do conhecimento de Deus. Outras versões vai dizer o varão perfeito. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aqui, essa noite, nós vamos falar, irmão, um pouco sobre a imagem de Cristo. Nós vamos falar um pouco o batismo no Espírito Santo, que foi o que nós falamos sobre a purificação, falamos sobre a qualificação e falamos também sobre a mudança de vida, a mudança de comportamento, a mudança de mente. E essa noite nós vamos falar a respeito, irmão, da mudança. Nós vamos falar a respeito, da característica de Deus, a imagem e semelhança de Cristo. Aleluia, Deus. Nós sabemos que o Senhor fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Não é verdade? Aleluia, Deus. O Senhor no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, o Senhor fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Aleluia, Deus. E depois que o Senhor, Ele preparou os céus e a terra, Ele preparou o jardim, agora Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Aleluia, Deus. Mas o homem, enquanto ele cultivava o jardim, enquanto ele cuidava do jardim, enquanto ele tinha uma vida abundante com o Senhor, em imagem e semelhança do Senhor, agora a palavra nos diz que vem a serpente e agora engana o homem e a mulher no jardim. Aquele homem que tinha sido feito imagem e semelhança de Cristo Jesus, ele agora não tem mais a imagem e semelhança de Cristo, porque agora ele desobedeceu ao Senhor e agora ele não tem mais imagem e semelhança de Cristo. Aleluia, Deus. Então agora ele passa a ter outra imagem, a imagem de um homem caído, a imagem de um homem desobediente, a imagem de um homem que não reflete mais a imagem de Cristo Jesus. Aleluia, Deus. E para o Senhor fazer isso de volta, era necessário que o Senhor enviasse o seu Filho Santo Jesus para restituir a imagem e semelhança do homem. Por quê, igreja? Porque o homem tinha perdido essa imagem e semelhança
Aleluia, Deus. E quando nós vamos ver, eu estou fazendo um módulo sobre isso, irmão. E quando chegar na mão de vocês vão ver. As pessoas, Moisés, ele disse que era gato na presença do Senhor, porque para falar na presença do Senhor tem que ter a sabedoria do Espírito Santo. Mas se nós vamos ver, Moisés, ele era instruído em toda a ciência do Egito. Moisés, ele era construtor. Provavelmente Moisés, ele ajudou a construir algumas pirâmides. Provavelmente Moisés, irmão, ele era um arquiteto. Provavelmente Moisés, ele era um guerreiro. Provavelmente Moisés, ele sabia alguns idiomas. Isso eu botei lá no livro, está lá como era a cultura dele. Então Moisés era um homem tão inteligente, tão sábio. E aquilo não trazia a imagem de um homem sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. A imagem de Faraó, a imagem de Moisés era a imagem de um grande Faraó. A imagem que estava construindo em Moisés era para ele ser o quê? Um Faraó. Ele ser o sucessor de um Faraó. Porque ele agora era filho de a filha de Faraó. É tanto que quando Moisés conhece o Senhor, lá em Hebreus vai dizer que Moisés, ele não quis que chamasse ele mais filho da filha de Faraó. Porque agora ele estava vivendo a imagem e semelhança de Cristo. Mas quando o Senhor ele quer mudar a nossa imagem e fazer igual a sua imagem e semelhança, ele arruma obstáculos, ele arruma situações para que nós venhamos, irmão, viver na plenitude de Deus. Nós íamos viver o que? Com o Espírito Santo dentro de Deus, dentro de nós. E agora nós vamos refletir a imagem de Cristo para o mundo. Então Moisés, ele sai para visitar o seu povo. Aleluia, Deus. E naquele momento que ele sai para visitar o seu povo, ele vê um egípcio surrando do seu povo. Aleluia, Deus. E ali, quando ele vê aquilo, ele assassina um dos egípcios. E quando o Faraó sabe daquilo, ele persegue a Moisés. Então Moisés, ele vai embora. E ele chega numa terra chamada Midian. E Moisés ali, ele começa a viver ali. E ele conhece um homem chamado Jetro. E aquele homem dá uma filha chamada Cipra para ser sua esposa. E agora Moisés, ele começa a mudar o seu estilo de vida. Os egípcios, eles não usavam barbas. Os egípcios, eles usavam maquiagem. Os egípcios usavam tudo diferente das outras nações. Agora Moisés já não usa mais aquele costume egípcio. Agora provavelmente Moisés já estava barbudo. Agora provavelmente o cabelo de Moisés já estava grande. Agora Moisés já andava com a roupa de pastor. Aleluia, Deus. Agora o Senhor está mudando a imagem de Moisés. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Porque no Egito o povo não cuidava de animais. Porque eles achavam que aquilo trazia corrupção para ele. Eles não usavam cabelo porque o piolho era uma praga para ele. Por isso que veio a praga dos piolhos. Era o Deus deles. Aleluia, Deus. Agora o Senhor está mudando, aleluia, a imagem de Moisés. Mas para acontecer isso, precisava de mais alguma coisa. Precisava de quê, irmão? Precisava do Espírito Santo dentro de Moisés. E um certo dia Moisés, apacentando o rebanho do seu sogro, a palavra diz que ele sai rumo ao monte. E naquele momento, irmão, aleluia, Deus, ele chega perto do monte, ele vê o que? Uma sarça pegando fogo. E quando ele chega, o Senhor diz: esse lugar que tu pisa é terra santa. Ali o Senhor começa a purificar Moisés. Aleluia, Deus. Ali o Senhor começa também a mudar o caráter de Moisés. Ali o Senhor começa a capacitar Moisés. Aleluia, Deus. E agora o Senhor começa o que, irmão? Também agora mudar a imagem e semelhança de Moisés. Aleluia, Deus. Aí agora Moisés está preparado para voltar para o Egito. Aí o Senhor diz: olha, Moisés, tu vai ser como Deus e Arão vai ser como teu intermediário. Aleluia, Deus. Agora a imagem de Moisés estava sendo mudada. E ele volta para o Egito, que nós sabemos a história. E agora, aleluia, Deus, ele resgata o povo e começa a sair pelo deserto. Mas quando nós vemos mais para frente, Moisés ele já estava numa plenitude tão grande de imagem e semelhança de Jesus. Aleluia, Deus. Que quando ele descia do monte, era necessário ele dar o que, irmão? Um véu. Para quê? Para que o povo não visse o resplandecer de Moisés, do rosto de Moisés, porque agora ele tinha imagem e semelhança de Cristo. Como nós sabemos disso? Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 1 e versículo 13, quando João
que é o significado de imagem, irmão? Aleluia, Deus. A imagem é uma pessoa que se parece com outra. Aleluia, Deus. Aí uma foto também reflete com a imagem. Aleluia, Deus. A imagem é tudo aquilo que se parece um com o outro. Aí vem você ver uma pessoa que é idêntica como os gêmeos. Tem gêmeos que é a imagem de um é a imagem do outro, né? Aleluia, Deus. Então a imagem, ela reflete também isso. Eu trouxe alguns significados, mas eu não vou ler, porque senão não vai dar para trazer tudo. Então eu vou trazer só essa parte básica. A imagem é semelhante a isso, irmão. Aleluia, Deus. Uma pessoa parecida com o outro. Vou ficar só nessa parte. Então quando nós vemos pessoas parecidas com o outro, diz, rapaz, fulano parece com fulano. Aleluia. As características. Imagem também é o que? Característica. É igual, parecido. Então é isso que Jesus quer para mim e para você. Que nós viemos dizer o que? Parecido com Ele. Parecido como, irmão? Aleluia. Nas obras, no modo de agir, no modo de viver. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. E por que o povo queria, o Senhor queria tirar isso do povo? Porque eles estavam na profunda idolatria. E como é que nós podemos ser a imagem de Jesus? Vamos lá para Lucas capítulo 1 e versículo 52. Aleluia, Deus. Quem achou pode ler para mim. Aleluia, Deus. Lucas 1, versículo 1, capítulo 1, versículo. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Perdão, é capítulo 2. É capítulo 2, versículo 52. Capítulo 2 e versículo 52. Lucas 2, 52. Olha como era Jesus, irmão. Como ele nasceu e como era ele. Pode ler. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Aleluia, Deus. Então o batismo com o Espírito Santo e fogo, irmão, ele traz isso na nossa vida. Jesus aqui, ele ainda jovem, aqui ele tinha 12 anos. Mas a Bíblia diz que ele crescia em que, irmão? Em estatura. Ele crescia em sabedoria. Aleluia, Deus. Não só perante os homens, mas perante Deus. Olha aqui o que ele crescia, irmão. E crescia Jesus em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, se o homem e a mulher que o Senhor está mudando a sua imagem como a imagem de Cristo, sim, ele começa a crescer em estatura espiritual. E também o significado espiritual, ele traz essa conotação que você começa a crescer espiritualmente, porque agora o Espírito Santo de Deus está dentro de você e agora está tirando tudo que você aprendeu terreno e agora está fazendo a sua imagem, a imagem de Cristo Jesus. Então ele crescia em sabedoria. O primeiro ponto que Jesus crescia em sabedoria, irmão. Então quando nós somos batizados no Espírito Santo e fogo, o Espírito Santo começa a fazer o que? Sabedoria dentro de mim, dentro de você. E quando você deixa se moldar, ele começa a trazer a sabedoria das Escrituras. Você começa a entrar em canto. Eu conheço irmão, jovem, aleluia, que às vezes ele tinha esse primeiro lugar, como a menina que faz faculdade, de faculdade. Porque quem dá sabedoria é o Espírito Santo. Aleluia. E às vezes ele nem tem buscado muito. Eu conheço um homem, ele já faleceu, mas eu tenho os livros dele. É chamado John Wesley. Esse homem, ele se aprofundou tanto na palavra que quando ele se formou, quiseram que ele se tornasse o líder, o dirigente de uma universidade da Inglaterra. A maior universidade da Inglaterra. Era para ele ser o reitor, ele tomar de conta daquilo tudo. Porque a sabedoria, mas ele disse: eu não quero, eu vou pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia. Homens que cresceram, irmão, na sabedoria do Espírito Santo. Quando nós crescemos como Jesus na sabedoria de Deus, o Senhor começa a fazer coisas grandiosas. E quando nós vemos Jesus segundo o seu costume, a Bíblia diz que eles o quê? Para Jerusalém fazer o quê? O sacrifício. E quando eles voltam, Maria sente falta de quem? De Jesus. E depois
a imagem que o povo tinha antes de conhecer, ter essa plenitude. Aleluia, Deus. Vamos para Números capítulo 23, 52. Número. Aleluia, Deus. Número. Meu Deus, Espírito Santo. Número 33, 52. Aleluia. Quem achou pode ler. Números 33. Aleluia, Deus. 33, 52. Quem achou pode ler. Oh, Deus. É por isso que o Senhor queria mudar. Número, achou? E depois de Êxodo, Levítico, aí Números. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. 52. Deus Todo-Poderoso. 33 e versículo 52. Quem achou? Achou, irmão Aline? Lê aí para mim. 33, 52, irmão? Números. Lançarás fora todos os moradores da terra diante de vós. Destruireis todas as suas figuras, também destruireis todas as suas imagens de fundição e desfareis todos os seus altos. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Por que o Senhor estava instruindo Moisés a dizer ao povo? Era isso? Aleluia. Porque a terra onde o povo ia entrar, irmão, eles tinham que. Eles cultuavam umas imagens de escultura. E a sua imagem, a imagem daqueles homens, era semelhante à imagem dos seus deuses que eles cultuavam. Aleluia, Deus. Não sei se você já prestou atenção, os índios. Os índios, ele tem a imagem e a característica dos espíritos que eles cultuam. Se você for ver a pessoa que ele frequenta o candomblé, ele anda semelhante àquilo, né? Aleluia, Deus. E cada pessoa que ele cultua, que ele tem a imagem daquilo que ele cultua. O budismo, quem cultua o budismo, ele anda semelhante àquela cultura budista. Então, o povo de Canaã, ele tinha os mesmos rituais, do mesmo jeito. Era tanto que eles tinham os rituais de se cortarem. Eles tinham rituais de botar os seus filhos nas fornalhas para que os seus deuses mandassem chuva. A imagem dele era aquela imagem. Mas Deus queria que o povo não tivesse a imagem deles, mas sim a imagem do Deus vivo, o Deus que tirou eles do Egito. Então aqui ele diz: olha, quando vocês entrarem na terra que eu dei a vocês, tire o que? Toda imagem, todo altar, toda escultura. Aleluia, Deus. Diz assim, essa versão aqui assim: expulsai todos os moradores daquela terra, destruindo todos os ídolos de metal, de pedra e todos os seus lugares de adoração. Que a versão vai dizer de vocês, a versão que você vai dizer imagem, essa versão aqui vai dizer imagem. Então o Senhor queria que ele tirasse aquela imagem. Então por que o Espírito Santo de Deus vem dentro de nós, irmão? Para que é que o Senhor deu o Espírito Santo? Para tirar a imagem que nós temos de dentro de nós e agora refletir a imagem e semelhança de Cristo. Por isso que Jesus, no Sermão do Monte, ele disse o que, irmão? Ele disse que nós somos a luz que resplandece o que? Nas trevas. Então, se nós temos imagem e semelhança de Cristo, as nossas obras vão refletir a imagem de Cristo Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, é isso que o Senhor ele faz na nossa vida. Ele muda todo o nosso caráter, toda a nossa imagem. E agora as nossas obras, a nossa imagem é a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Vamos mais um aqui, ó. Deuteronômio. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Deuteronômio. Capítulo 5, versículo 8. Aleluia, Deus. Aí não vai dar para trazer todo esse cara, mas depois nós vamos pular para o Novo Testamento. Deuteronômio.
Ezequiel capítulo 1 e versículo 20 e versículo 28. Aleluia, Deus. Agora nós vamos ver mais uma vez a imagem de Cristo Jesus, a imagem que deve refletir dentro de mim e dentro de você. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Quem achou pode ler. Capítulo 1 e o versículo 28. Aleluia, Deus. Pode procurar com paciência aí. Aleluia, Deus. O aspecto do Zoar que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do esplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isto cair sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Amém? Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Nós vemos que aí, irmão, nós vemos que Ezequiel, o profeta Ezequiel tendo o quê? Uma visão de Jesus. Aleluia, Deus. Como era o aspecto dele? Aí, ó. E a sua luz tinha todas as cores de um arco-íris nas nuvens. Então era a luz brilhante que estava sem presente na glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então Ezequiel, quando ele teve a visão de Jesus sentado no trono, que nós vamos ver os versículos mais antes, aleluia, Deus. E quando ele começa a ver aquele resplandecer, no versículo antes, a palavra vai dizer que ele viu um varão sentado no trono. Viu aquele aspecto, era semelhante a um homem. Aleluia. E então, quando ele começa a visão a entrar em dimensão, ele começa a entender mais e mais a visão. Aí ele diz que o que? Ao redor dele era semelhante que era um arco-íris em dia de chuva. Aleluia, Deus. Aí mais à frente vai dizer também, mais nos versículos atrás, vai dizer que ao redor do seu trono era cheio de brasa de quê? De fogo. Aleluia, Deus. E ao redor do seu trono e dessas brasas de fogo tinha o quê, irmão? Tinha serafim. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Rodando atrás de todo o seu trono. Então a imagem de Jesus, irmão, Espírito Santo, esse aqui é muito profundo, tá? A imagem de Jesus, é o que ele quer trazer para nós. Qual é a imagem de Jesus, irmão? Eu quero para nós entender mais, vocês entenderem. Volta aí para o 26, o 27, o 28, para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Volta o 26, o 27 e o 28, aí vocês vão entender o que eu estou falando. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante e no trono que parecia de pedra de safira. E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante a de um homem na parte de cima sobre ele. E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele, ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, desde o aspecto dos Oh, glória a Deus. lombos Espírito Santo de e Deus. daí para baixo vi como a semelhança de fogo e o esplendor ao redor dele. Amém? Pode parar aí, amém? Vocês entenderam aí, irmão? Aleluia, Deus. Ezequiel viu a semelhança de que de um homem sentado no trono. E por cima do firmamento. O que é por cima do firmamento, irmão? Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus. O firmamento está acima de todos os céus. Glorificado é o santo nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus.
Santo de Deus. Nós vamos refletir a imagem dele em forma de obras, em forma de falar, na forma de agir, na forma de se vestir, a forma de se comportar. É assim que nós somos transformados. A palavra diz que nós somos transformados em glória em glória. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Então o Senhor começa a nos mudar de dentro para fora. O Espírito Santo vem, você busca o batismo do Espírito Santo fogo, e ele começa a queimar toda a palha e começa a te mudar de dentro para fora. E agora você se torna imagem e semelhança de Cristo. E nós achamos que imagem e semelhança de Cristo é você ter o mesmo rosto de Jesus. Não, porque tem umas pessoas que são crentes alvo, outros são brancos. Aleluia, Deus. Outros são pardos. Aleluia. Mas a imagem e semelhança de Cristo Jesus aqui, irmão, é no nosso comportamento, é no nosso modo de agir. E como é que nós fazemos isso? Porque o Espírito Santo de Deus habita de mim dentro de você. Então ele diz que façamos as obras de meu Pai. Ele diz: façamos as obras de meu Pai. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Então é essa imagem a qual o Senhor Jesus quer fazer para nós por intermédio do seu Espírito Santo. Agora nós vamos, irmão, aqui para João capítulo 16. Outra característica aqui de Jesus. João capítulo 16. Aleluia, Deus. Acho que não vai nem dar tempo de nós falar sobre a semelhança de Cristo. Aleluia, Deus. Mas mesmo versículo nós vamos falar. Capítulo 16. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus, tu és poderoso. Ah, Deus, Deus todo poderoso. Ah, Deus. Espírito Santo de Deus. Capítulo 16, 16, deixa eu ver aqui. Aleluia, 17. Quem pode ler o 22 para mim, o 23? Capítulo 17, o 22 e o 23. E eu vejo agora que a mim me deste, para que sejas como nós somos. Meu Deus, pode ler, irmão. Oh, Deus. Tu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste. Meu Deus. E que os teus amados, e eles tens amado a mim. Aleluia, Deus. Entenderam aí, irmão? Como é que Jesus quer que nós estejamos a imagem e semelhança dele? Aqui ele orando ao Senhor por seu discípulo e para nós no dia de hoje. Aí aqui ele deixa bem claro no 22, né? A natureza divina, olha aqui, a natureza divina que tu me deste, eu reparto com eles, a fim de que possam ser um só, como tu e eu somos um. Aleluia. Você entendeu? Por isso nós precisamos do batismo com o Espírito Santo Fogo, para que nós ser um só com Cristo Jesus. Agora Cristo Jesus mora dentro de mim e dentro de você. Aí ele disse: Pai, assim como eu sou um com você, agora eu quero que os meus discípulos sejam também um comigo, assim como eu sou com você. Então nós precisamos ter imagem e semelhança de Cristo Jesus. Como, irmão? Nessa situação, o Espírito Santo de Deus vai botar para fora aquilo que você é com Cristo Jesus. Aleluia, Deus. Porque ele quer resgatar aquilo que Adão era. Ele era um com o Pai. E o Senhor fez o que? Ele soprou fogo de vida no homem. Agora Deus passa a morar dentro do homem, por intermédio do seu fogo de vida. Nós sabemos que a única espécie que tem o fogo de Deus dentro dele, a imagem de Deus dentro dele, é o próprio ser humano. A ciência diz que o homem veio do macaco, né? Aleluia, Deus. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor fez o homem do pó da terra, e o quê? Soprou fogo de vida. E quando nós vamos ver a história, aí Adão teve autoridade sobre todos os animais. Aí ele começou a colocar o nome do macaco, o nome do leão, o nome da serra de cobra. Aí Adão agora começa a colocar o nome dos
saiba que me enviaste e que amaste os meus seguidores, como também me amaste. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Então, assim como, vamos começar aqui, vamos ficar só no começo. Olha, eu estou unido com eles. Aleluia, Deus. Entenderam? Eu estou unido com eles. Aqui é Jesus dizendo. E como é que Jesus se une com nós, irmão? Com o batismo no Espírito Santo e no fogo. Aleluia, Deus. Aí agora Jesus morreu e ressuscitou. Antes ele andava juntinho com os discípulos. A sua essência, a unção que estava em Jesus, ele abrangia nas pessoas. Mas quando ele morre e ressuscita, não mais a unção do seu Espírito. Mas agora o Consolador, ele disse, se eu não for, outro Consolador não vai vir. O Consolador era o mesmo, outro da proporção. Agora o Espírito Santo veio e entra dentro de mim, dentro de você. Nós precisamos do quê? Irmão, precisamos buscar o batismo do Espírito Santo e fogo. E ele faz isso na nossa vida. Isso é a imagem de Deus na minha vida e na sua vida. Aleluia, Deus. Agora eu quero, não vai dar tempo, mas eu quero falar só um pouquinho sobre a semelhança. Aleluia, Deus. O que é a semelhança? Vamos ver aqui o que é semelhança, irmão? Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. A semelhança, né? Ou a aparência, que é a mesma coisa, né? Aleluia, Deus. A imagem, a aparência, quer dizer, Espírito Santo de Deus, aparência. Então vamos aqui para 1 Coríntios 7, 31. E aqui nós finalizamos. Espírito Santo de Deus. A semelhança. Aleluia, Deus. Nós falamos sobre imagem, agora nós vamos falar um pouco sobre semelhança. Vamos falar só sobre esse versículo. 1 Coríntios 7, 31. E aqui nós finalizamos. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Pode vir, Pedrinho, ó. Pode vir que nós vamos aqui, não vai exaltar. Pode ler, quem achou, pode ler. O Pedrinho vai só ajeitando aqui. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. 7, 31. E para nós finalizar. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Amém? Talvez não entenderam, né? Aleluia, Deus. Espírito Santo. Hã? Pode ler de novo. E os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Aleluia, Deus. 1 Coríntios 7, 30 e 1. Certo. Aleluia, Deus. Verdade. Esse é mesmo. Agora eu vou dar aqui nessa versão. Os que tratam das coisas desse mundo como se não estivesse ocupado com elas, pois este mundo, como está agora, não vão durar muito tempo. Amém? Louvado seja o santo nome de Jesus. Então aqui Paulo, ele quer que nós tenhamos o quê? Aleluia, Deus, a semelhança de Cristo, porque ele diz que as coisas da terra, ele vai dizer aqui que as coisas da terra são passageiras. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. São passageiras. Aí, vamos ver lá. Aleluia, Deus. Aqui, aleluia, Deus. As coisas do mundo são passageiras, mas as coisas vindouras não são passageiras. Aleluia, Deus. Por isso que ele quer que nós tenhamos a semelhança de Cristo Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus. Oh Deus, glória a Deus. Então essa noite, irmão, que você venha ter a imagem e semelhança de Cristo. Como? Buscando o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, Deus. Então busque o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Para quê? Para você ter a imagem e semelhança de Cristo. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Então nessa noite, você que ainda não é batizado com o Espírito Santo e fogo, busque, irmão. Aleluia, Deus. E eu te mostro como a sua vida vai ser mudada, a sua vida
transformada. Aleluia, Deus, o Espírito Santo dele. Então, essa noite, pode fechar os olhos, mergulhar o Senhor. Só quem pode ficar com os olhos abertos é o irmão Hernandes, que ele é o porteiro essa noite. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu creio que cada um aqui tem vontade de conhecer o anjo. Eu creio que cada um aqui tem vontade de tocar na pessoa bendita de Jesus. Eu creio que cada um aqui quer tocar no Espírito Santo e canções que eu consegui cantar todas as vezes. Eu sinto a presença dele aqui assim. Só quero te falar, teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Exalte nessa noite, igreja do Senhor Jesus. Pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Exalte nessa noite, e eu vou descer essa noite, eu vou orar por cada um de vocês. Eu vou ministrar essa noite o batismo do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Ele basta de andar a baia estenderai, sai. O batismo do Espírito Santo não é só falar em línguas, mas essa noite tu tem liberdade para falar em línguas. Aleluia, Deus. Você tem autoridade para expulsar demônios por intermédio de línguas. Outro como Jesus, só tu és santo. Ô glória! Só tu és santo. Glorifica o nome dele essa noite, igreja do Senhor Jesus. Ele está aqui essa noite. Ele está aqui essa noite. Aleluia, Deus. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Eu sou o nome, Pai. Pai, essa noite, Pai, Deus, esse universo na vida de cada um de vocês. Pai, eu entrego, Senhor Deus, meu Pai, tua filha. Como Jesus, só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Deixa eu ficar nesse lugar.
batismo com fogo sobre cada uma delas, Senhor Deus Pai, sobre cada um deles, Senhor Deus meu Pai. Pai, eu libero essa noite autoridade, Senhor Deus meu Pai. Pai, eu libero essa noite o dom de cura na mão dessas mulheres, Pai. Pai, que elas recebam o dom de cura, Pai. Pai, quando elas tocarem pessoas enfermas, pessoas vão ser curadas, Pai. Ah, Deus Santo, Deus amado, eu também libero, Senhor Deus meu Pai. Ah, Deus Santo, Deus amado, o ministério, Senhor Deus meu Pai, de libertação. Usa essas mulheres na libertação desse lugar, desta rua, Deus ministro. Meu Deus, ele vai solidar a majesté. Ah, Deus, mergulha essa noite, igreja do Senhor Jesus. Oh, nós somos teus ministros, do seu fogo, somos teus ministros. Queremos queimar, deixa queimar, queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Dá lugar essa noite, igreja do Senhor Jesus, dá lugar essa noite. Deixa queimar, que está essa noite dentro de você, igreja. Ah, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, pode voltar. Espírito Santo de Deus, ah Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Nós glorificamos teu santo nome, Pai, nos leva para casa com segurança, livrando de todo mal, livrando de todo perigo, Senhor Deus meu Pai, cada uma das tuas filhas, Senhor Deus meu Pai, e o que o teu nome venha a ser glorificado, Deus da glória. Pai, se tu não voltar essa noite, Pai, nos leva contigo, Senhor Deus Pai. Ah, Senhor Deus meu Pai, Pai, se tu não voltar, Senhor, se tu não voltar, Pai, nos sustenta nas tuas mãos. Meu Senhor Deus meu Pai, essa semana, Pai, seja uma semana produtiva. Ah, Deus Santo e Deus amado, que essa semana seja uma semana produtiva, Pai, na tua presença, Senhor Deus meu Pai. Pai, que essa noite o Senhor venha, Pai, abençoar as